Olá, internautas da TV Tribuna. Nós recebemos aqui no nosso estúdio os atores Henrique Fontes e Quitéria Kelly. Eles vão conversar conosco sobre um novo espetáculo que está estreando na Casa da Ribeira no próximo dia 31 de agosto. Um espetáculo chamado Jaci. E, na verdade, é uma peça que surgiu meio que por acaso. Eu queria que vocês falassem pra gente como é que vocês tropeçaram nessa história. Foi quase literalmente isso, né? Tropeçar na história. Jaci surgiu a partir de uma frasqueira, né? Uma maleta de mulher que a gente encontrou na rua. Eu encontrei, na verdade, na Avenida Prudente de Moraes. No lixo. No lixo. Estava junto com outros restos de coisas de casa, né? De móveis. E me chamou a atenção porque é uma frasqueira muito bonita, assim. Ela é dessas frasqueiras antigas, muito bem cuidada, muito bem conservada, que eu fiquei pensando, por que isso está no lixo, né? Na hora eu não me dei conta, só testei as fechaduras e levei, né? Achando que podia usar como elemento de cena. Com tudo dentro. Eu não sabia o que tinha dentro. Mas aí quando a gente chegou na sede que viu o que tinha dentro, e aí foi essa surpresa, que ali dentro tinha fragmentos de vida de uma mulher, que se chamava Jaci, que se viva estivesse, estaria completando, na época, em 2010, 90 anos. E isso nos mobilizou muito, porque a gente já estava numa pesquisa sobre a velhice, a gente queria já tratar do assunto do envelhecer, e encontrar essa frasqueira no lixo, encontrar essa história descartada, nos fez muito refletir sobre essa história dos idosos no Brasil. E, Quitéria, são vocês dois no palco, né? Uhum. Mas há também um terceiro elemento, que é um videomaker. O Pedro Fiuza, ele participa do espetáculo. Como é que é essa interação entre vocês, atores, no palco, ali em carne e osso, e uma pessoa que está por trás das câmeras, ou enfim? Termina que ele acaba atuando como um ator, né? E, principalmente porque ele dialoga com a gente o tempo todo através de imagens, através de filmagens. Ele não é só o videomaker, ele tá agora fazendo a luz, o som. Então, assim, ele tá o tempo todo interferindo e atuando, dando texto com a gente, né? E como essa é a nossa primeira experiência com teatro documental, a gente trabalha com elementos que foram encontrados dentro da frasqueira. E Pedro, ele está mexendo nisso, ele está colocando lá, projetando os elementos, enfim, dialogando com a gente durante o espetáculo. Você falou de cinema documental, então há dúvida enfim, talvez uma das intenções seja justamente levantar a dúvida na plateia entre o que é ficção e o que é realidade. Há um limite ínfimo aí, uma fronteira bem movediça, digamos assim. Teatro documental. Esse é um gênero que está crescendo muito assim, no Brasil, na América Latina, né? Está começando um movimento de teatro documental. O que a gente está tentando fazer é isso, buscar, experimentar essa linguagem que, através de um elemento real, de uma história real, ou de documentos, enfim, se contam e se ficciona essa história. Então, tem parte dos elementos que são reais e outras não. O que é interessante porque dá essa possibilidade do espectador imaginar, completando o que é que a gente está propondo, né? E mesmo que não é real, também não deixa de ter sido criado em cima de uma realidade. Sim, na verdade, a ficção, ela se dá porque há um diálogo dessa história com a história de Natal, né? A gente acabou vendo muitos elementos que coincidiam da vida de Jaci com a vida da cidade. E essa escolha de criar situações, às vezes, não é que a gente criou, na verdade, a gente usou fatos reais da história, e fez um diálogo direto com a vida dela, né? E eu posso dizer que, assim, acho que 80%, 90% é verdade, mas por efeito de preservar a história da família, preservar a própria identidade da Jaci, né? A gente, algumas coisas, elas são ficcionadas, elas são diferentes
do que seria a verdade verdadeira lá documental. Para isso a gente teve uma parceria luxuosíssima, né, de Pablo Capistrano e Iracema Macedo, que são dois grandes filósofos daqui, né, poetas, escritores, quer dizer, pessoas que toparam com a gente esse desafio de criar essa história. É a estreia dos dois, assim, assinando um texto teatral, né, de fato, dividem a dramaturgia comigo, eu acabei ajudando nessas amarras dramatúrgicas, mas o sólido do texto mesmo é dos dois. E uma coisa interessante, bom, eu pelo menos estou curiosíssimo, o que tinha dentro dessa frasqueira? Claro que devia ter documentos, eu imagino, documentos, recibos, cartas, o que tinha dentro? Planos de saúde? A gente pode, isso, você já está sabendo um pouco do que tinha. A gente pode revelar algumas coisas, mas uma coisa eu vou dizer, a gente abre a frasqueira durante o espetáculo. Então, quem tiver morto de curiosidade vai poder ver a frasqueira sendo aberta. Vai ser uma das poucas vezes também que ela vai ser aberta, vai ser só lá. Mas o que tinha dentro um pouco disso que você falou, fragmentos de cartas, listas de aniversários, algumas cartas institucionais de plano de saúde, banco, contatos de taxistas que foram assim, fundamentais na nossa pesquisa. Os taxistas foram nossos grandes parceiros nessa investigação. E coisas íntimas, assim, né, delicadas. Dá pra falar, porque senão você falar teatro. Vale a pena ir ver, assim, tem coisas que até criam um certo... Isso. E antes de a gente fechar, tem alguns mistérios também que não tem solução, algumas coisas insolúveis, né? Algumas cartas, pelo que eu vi, pelo pouco que eu sei, algumas cartas foram trocadas com alguém do Rio de Janeiro e ninguém sabe o que tinha. Tem muitas relações de Jaci com algumas figuras. Jaci era uma pessoa importante. Jaci... Não foi, tudo bem, sim. Na peça a gente fala, mas ela sim teve sua importância na história, sobretudo na história de Natal. Perfeito. Então, esses elementos, essas coisas fazem parte dessa história, assim, então... Ela trocava cartas, eu vou dizer, ela trocava cartas com uma pessoa no Rio de Janeiro. Que o curioso é que, e isso a gente não sabe, é um mistério, essas cartas pesavam 20 gramas. Né? Parece uma coisa assim, nossa, o que tá mandando droga, será? A gente tem suspeita do que seja. É muito bonita a suspeita, inclusive. Mas tem... De 73... De 73 a 2000. Mensalmente, quase, ela mandava essas cartas para essa mesma pessoa. Que é uma pessoa muito estimada. Talvez a pessoa que ela mais amou na vida inteira. Então, o conteúdo dessas cartas, nós queríamos muito saber. Mas a gente tem umas suspeitas, né? Na peça a gente apresenta as nossas suspeitas. E como ela morreu, enfim, muitas coisas a gente não vai saber que aconteceu de verdade. Então, a gente acompanha pelo que tem ali na frasqueira, a gente acompanha determinado ponto, a gente não sabe, não tem mais informação, não consegue mais, nem com a família, porque se negou mesmo a contribuir, enfim, a colaborar com a história, e porque ela foi embora. Então, a gente não sabe qual é a versão real do que tem ali dentro. Porque ela, como o Henrique falou, ela morreu e junto com ela morreu um pouco dessa história. Então é isso, dia 31 a estreia de Jaci, do Grupo Carmim, na Casa da Ribeira. Dia 31 e dia 1º de setembro. Isso. Esse é a primeira... São os primeiros 2 dias e acredito que vai ter fila na porta. Tomara! Então é isso. Próximo fim de semana, dia 31, dia 1º de setembro, na Casa da Ribeira, Jaci com o Grupo Carmim.